Olá, pessoal. Eu me chamo Pamela, sou estudante do primeiro período do curso de Pedagogia da Faculdade Faceli. E eu irei apresentar este trabalho do professor Marcos Patrício, da matéria de Língua Portuguesa. Eu irei fazer um resumo do livro Caçador de Palavras, de Valci Carrasco. Bom, mas antes de iniciar o nosso resumo, eu irei falar um pouco sobre o autor. Valci Carrasco, ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Bernardino de Campos, em 2 de dezembro de 1951. Ele iniciou sua carreira como jornalista e estreou como autor no teatro as peças Batom e Êxtase. Escreveu também livros infantis como A Vida de Droga, O Menino Narigudo. Ele escreveu também novelas de muito sucesso, como Chica da Silva, O Cravo e a Rosa. E em 1993, ele publicou o livro infanto-juvenil O Caçador de Palavras, pela editora Ática. E é sobre este livro que iremos falar agora. Bom, O Caçador de Palavras. Essa história começa com o personagem Júlio Malatesta. Ele, em sua rotina, um belo dia, ele vai ao cinema e lá ele fica preso nesse cinema. E no meio da madrugada ele encontra um dicionário e começa a ler. No banheiro do cinema ele passa toda a madrugada lendo esse dicionário e então ele descobre o mundo mágico das palavras. Ele começa a degustar cada palavra descrita naquele dicionário e começa a ficar apaixonado. A partir daí, então, ele começa a viver a procura das palavras e encontrar sua origem. Porém, isso traz algumas consequências para a vida dele. Uma delas foi a demissão do seu emprego, pois ele estava há dias buscando novos significados e palavras, e isso o prejudicou de alguma forma no seu serviço. Bom, ele decide então criar uma nova palavra. O seu desejo era que ela fosse lida por todos, para ele parecia um sonho tão distante e ao mesmo tempo ardente em seu coração. Em busca de um novo lar, depois de ser despedido da sua casa por não pagar o aluguel, ele então sai na estrada em busca de um novo rumo. Ele encontra então um rapaz chamado Pedro Quatá. Ele faz amizade com ele e decide então seguir caminho com ele em seu carro. Porém, no meio da estrada, ele sofre um acidente juntamente com o seu amigo, que ele conheceu no caminho. No hospital, ele se apropria da identidade do amigo Quatá, não sabendo que as consequências iriam chegar. Porém, ele começa a viver a vida do amigo dele, um economista que vivia nos Estados Unidos e estava passando algumas semanas aqui no Brasil a negócios. Essa foi uma longa história. Ele passou a viver várias e várias situações em que o Quatá vivia. Porém, logo depois, ele entrou em mais uma encrenca. Ele então passou a se passar por um nobre da família italiana. Logo que foi descoberto, ele vai viver em uma favela do Rio de Janeiro, vivendo aventuras extraordinárias e arriscadas à base de mentiras. Júlio Malatesta. Tudo isso para conseguir registrar sua palavra nova, AIF. Ele vivia em uma busca intensamente. Ele foi capaz até mesmo de viver mentiras e mentiras para conseguir registrar a sua palavra e fazer com que ela fosse lida por todos os lugares, por todas as pessoas. Bom, essa palavra quer dizer amor. E Júlio não só queria que ela fosse lida por todos, ele queria que ela fosse lida em todos os idiomas.
Em um belo dia, em uma de suas aventuras, numa festa muito chique, toda sua máscara então caiu. Ele terminou na cadeia, em um tribunal, sendo julgado por seus atos e atitudes, consequentemente em busca de novas palavras. Bom, o personagem desta obra, ele caracteriza-se de modo geral pela grande quebra de paradigmas, valores que a sociedade julga corretos. Chega um momento da vida do Júlio que ele começa a viver uma vida de mentiras, em busca dos seus grandes sonhos. Ele começa a fazer de tudo para viver o seu sonho. A obra toda apresenta muitas características brasileiras e faz-se notar uma das principais características, que é como se acostuma chamar, né, aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro de levar a vida. E era dessa forma que o Júlio, ele levava a sua vida, né? Dando um jeitinho ali, dando um jeitinho aqui, em busca do seu grande sonho. O Valci Carrasco, em sua obra, ele apresenta uma linguagem muito simples e clara e objetiva. Também por se tratar de uma obra direcionada ao público jovem. E esse público, é importante destacar que tem várias expressões de linguagem. E ele também tem um estilo nacionalista e dá grande ênfase à cultura nacional, assim como faz conhecer um pouco da história das regiões onde ocorreu a sua aventura. Em cada lugar por onde transcorre sua obra, é notável a valorização do vocábulo usado pelas pessoas dessa região. E é interessante que, num certo ponto da história, ele vai trazer um pouco, né, desses vocábulos, principalmente das pessoas que viviam nas favelas do Rio de Janeiro. E essa viagem é interessante por percorrer desde as classes mais altas até as favelas das grandes cidades. A obra leva-nos também a grande descoberta de diversidades linguísticas que o Brasil possui.